Fala galera, você está em Juramos Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. E galera, tá Machinations anunciada, saiu a data do evento, saiu as figuras que vão ser apresentadas na feira e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Vamos falar sobre os planos também do canal, né? Tá Machinations 2025 e falar das figuras também, principalmente Clothmith, né? Mas antes da feira, antes do anúncio da feira, saiu outro anúncio que foi o Wiki de Leão e a gente vai falar dele agora. Bom, eu não posso dizer que esse anúncio pegou geral de surpresa, que a gente estava esperando já o anúncio desse item, né? Afinal, faz parte do set ali, Herdeiro de Ouro. Mas o que pegou de surpresa foi a Fênix. E essa pose aqui tá linda demais. Mano, chamou muita atenção para a figure. E ficou, de fato, muito incrível a figura exposta com a Fênix. Bom, ele vai ser limitado, Tamashii Web Shopping. Está sendo lançado a 23.100 ienes. Isso já com os impostos japoneses, tá? 21.000 ienes sem impostos. Ele está 1.100 ienes mais caro que os demais lançados. Deve ser por conta da Fênix. O aumento não está tão grande assim. Então é aceitar, assim, é caro. É obviamente muito caro, mas esse aumento é facilmente justificado pela Fênix, até porque não é um aumento tão grande assim. Os outros lançamentos foram 22.000 ienes, já com os impostos, né? Então a diferença é pouca. O item vai ser lançado em janeiro, as pré-vendas começam dia 8 agora. A figura está na mesma paleta de cor da coleção, que é aquela monocromática, não tem adornos com pinturas diferentes, a pérola no cinto não está pintada de verde, a pérola do cinto e do elmo não está pintada de verde, é como se fosse o OCE, mas não é na coloração OCE, é uma coloração nova aí que a Bandai inventou para essa coleção. Inclusive vai ser a mesma cor do Serpentário, né? Bom, é uma polêmica que já dá para deixar de lado, até porque já faz parte da coleção, já está no... Esse aí já vai ser o quarto lançamento, o Shiryu ficou para o final. Então, eu ainda acho uma pena, eu acho que o Wiki de Leão poderia ter lançado nas cores clássicas, mas tudo bem. Até porque eu fiz uma pesquisa lá no Instagram, perguntei se a galera gostou dessa nova paleta de cores, né? E nesse momento do vídeo, né, que eu tirei o print aqui, a votação tá assim. Então, já que o pessoal gostou, é isso que importa. Eu prefiro a coloração antiga, mas de qualquer forma existe um jeito de você ter esse Ikki, né? Comprando esse Ikki aqui que vai ter encaixe pro elmo direitinho, e aí comprando uma armadura extra depois, pirata. Se você se incomodar muito e querer muito o Ikki de Leão clássico, né? Se você tiver, por exemplo, os herdeiros nas primeiras versões, que tem a coloração normal, e aí você pode comprar uma armadura de Leão extra. O que importa é a gente ter agora, de fato, de forma oficial, o Ikki de Leão. A Red Cult aparentemente é a mesma do Ikki V3, até porque não precisaria mudar muito. Trouxe a Red Cult nova, que é essa daqui com sangue. Dificilmente a gente vê isso na linha EX. Uma coisa que eu percebi, mesmo aqui no protótipo, parece que o pescoço vai ser o pescoço grande com pino EX metal, então deixou o queixo dele mais levantado, né? Deixou ele pescoçudo. Se você olhar a Iolia de Leão aí na tua estante, você vê que o queixo dele é quase todo dentro da gola. Não tá feio, mas ele ficou mais pescoçudo que o Iolia. Não, a princípio não é uma reclamação, só constatando aqui um fato, porque de qualquer forma esse item tá chamando muita atenção até por conta da Fênix, né? Ficou um item bonito. Qualquer forma, vai ter review aqui no canal assim que for lançado, né? Para ano que vem, E vamos falar do item da feira, o Clothmith EX exclusivo da Tamashii 2025, que vai ser o Poseidon Original Color Edition, o OCE, um pouco já previsto aqui pelo canal, já que tinha sido mostrado na feira. Eu mostrei ano passado aí os protótipos, né? Ele estava com capa de plástico, aqui já está com capa de tecido, incrível. E também estava exposto lá a Athena OCE, que a gente já sabe qual vai ser o item exclusivo da feira de 2025. Para Athena OCE eu estou ansioso. Bom, vimos aqui que esse tom de dourado ele é alaranjado, assim como o protótipo na feira. O protótipo na feira, a coloração estava muito bonita. Muito mais bonita que os dourados atuais. Estava realmente impressionante essa cor aqui. A figura está excelente.
com tecido, com IX Metal, ficou muito divino. Mas não só isso, como teve um effect para esse item, e esse effect tá incrível. Um effect para colocar no tridente espetacular. Esse item já vem completo, já vem com o trono. Olha, muito incrível. É um item super premium, né? Até porque vai vir com muita coisa, bem completo, então vai ser caro. No momento que eu estou gravando esse vídeo, não estou com o valor ainda, mas vai ser lançado aí junto com a data do evento. Não sei se vai vender lá na feira, porque ano passado e ano retrasado não estava vendendo esses itens de feira na feira. Vamos ver como é que vai ser a distribuição desse item agora, tá? E aí, falando sobre a feira, galera, vai ser do dia 14 ao 16 de novembro. E esses itens aqui vão ser os itens pertencentes a essa feira. Olha, as caixas estão muito bonitas. Com o tema da Tamashii Nation desse ano tá muito bonito, né? Um tom avermelhado. A caixa do Poseidon ficou espetacular. Nossa, mano. Os outros itens eu não conheço muito, né? Kamen Rider e Ultraman. Entre alguns mechas. São itens que eu não coleciono, então não posso falar muito, tá? Mas na feira vai aparecer protótipos de tudo quanto é linha da Bandai, né? SH Figuart, SH Monster Art, Clothmith X. E eu tô ansioso aí pra gente ver tudo que vai ser mostrado na feira. E aí eu sei que vocês estão me perguntando, não, você vai fazer a cobertura desse ano? Pô, vamos ver. Você sabe aqui que eu não tenho, infelizmente, né, não tenho condição nenhuma de fazer uma viagem para o Japão usando meus próprios meios. Infelizmente não consigo. Preciso da ajuda de vocês para fazer que seja possível isso. Ano passado eu fui o único canal que fez cobertura do evento. Não teve outra cobertura, não teve vídeo na internet mostrando a feira toda do jeito que eu fiz. Então, se você quiser, de novo, que isso aconteça, né, a gente vai ter que se juntar, se ajudar para poder tornar mais uma vez isso possível. Né? Eu vou, óbvio, aqui eu estou mostrando mais sobre o evento, a data do evento, e ainda não me preparei para poder ver os custos, passagem, para tentar fazer de novo uma vaquinha, uma campanha, né, na verdade, para poder gerar fundos, para poder a gente fazer essa cobertura de novo. Mas se você animar, comenta aí o que você acha, comenta se você vai ajudar, comenta se você vai querer ver esse tipo de conteúdo. Óbvio, vai ser, né, além da feira, vai ter muitas lives, né, antes da feira, vai ter muito conteúdo de caçada, muita coisa igual ano passado, só que um pouco melhor, porque eu melhorei ali alguns equipamentos, então a gente vai ter uma filmagem melhor, vai ter uma qualidade de filmagem melhor, então acho que vai ser ainda melhor do que ano passado. Isso se for possível, né? Mas eu vou conversar melhor com vocês aí, mas a princípio me mostrem o interesse que vocês têm de que o canal aqui vá para poder mostrar de novo para vocês. Porque a gente não sabe, né? Ano passado não teve outros canais que cobriu a feira, e aí a gente não sabe se o canal que não for, a gente vai ter algum conteúdo. Óbvio que vai ter foto, né? Foto é o que mais vai ter na internet, mas aí ver diretamente ali, mostrar, dar close, não sei se vai ter de novo. Né? Então, vamos ver. Beleza? Em breve aí eu faço uma live, vejo se vocês estão querendo ajudar, porque infelizmente aqui o canal ainda não tem poder aquisitivo suficiente para fazer essa viagem sozinha, né? Então vamos ver, gostaram da novidade? Me fala aí o que vocês acharam, e é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like, se tornem membros aí do canal para ter vídeos exclusivos, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, e valeu!